Bom, hoje vamos dar prosseguimento na nossa conversa sobre fisiologia renal. Na aula passada, nós conversamos sobre o processo de filtração, que acontece na cápsula de Bowman, nos capilares glomerulares, e hoje nós vamos dar sequência conversando sobre os processos de reabsorção e secreção. A gente já havia falado que a urina ela vai ser resultado desses três processos que acontecem lá nos nossos rins, que é a filtração, que acontece a partir dos capilares glomerulares na cápsula de Bowman e segue para os túbulos do néfron. E nos túbulos do néfron, quando esse filtrado ele chega, ele passa por mais dois processos. Reabsorção de água e substâncias que estão nesse filtrado de volta para os capilares peritubulares e também pode acontecer a secreção de substâncias aqui para o lúmen do néfron a partir desses capilares peritubulares. Nós vamos conversar inicialmente sobre o processo de reabsorção e depois da secreção nos túbulos renais. A gente já também tinha conversado que algumas substâncias que são filtradas, elas podem não passar por nenhum processo e serem excretadas. Algumas serão filtradas e parcialmente reabsorvidas, outras filtradas e completamente reabsorvidas, e algumas serão filtradas e secretadas, ou seja, que sai uma quantidade maior de substância do que foi filtrado. O Guyton ele traz uma tabelinha aqui exemplificando algumas dessas substâncias. Nós temos aqui inicialmente a glicose, que é filtrada e completamente reabsorvida, ou seja, não é excretada nenhuma molécula de glicose em condições normais na nossa urina. O bicarbonato, sódio, cloreto, potássio e ureia, parte do que é filtrado é parcialmente aqui reabsorvido, mas ainda tem uma quantidade na urina sendo excretada. E a última substância, a creatina, ela será filtrada e não será reabsorvida, ou seja, tudo que foi filtrado será excretado lá na nossa urina. E para que aconteça aí a reabsorção, que é o nosso primeiro processo que iremos discutir, é através de dois mecanismos de transporte. Transporte passivo e transporte ativo, que a gente já conversou inicialmente nas nossas aulas lá de fisiologia, onde a gente discute aí, a difusão simples, difusão facilitada, através de mecanismos passivos, e o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário, que ainda se divide em cotransporte e contratransporte. Se vocês não lembram de todos os mecanismos desse transporte, desses tipos de transporte através da membrana celular, é bom voltar lá nos capítulos iniciais do Guyton e dar uma relembrada em como acontece esses transportes, mas nós iremos discutir relacionado às substâncias no nosso sistema renal. Então, a gente tem aqui na figura o nosso lúmen do túbulo lá do nosso néfron. Então, a substância ela vai ser reabsorvida a partir desses túbulos dos néfrons em direção, inicialmente, ao meio intracelular das próprias células que compõem esse túbulo. Depois de entrarem nessas células, elas irão ser transportadas para o líquido intersticial, que fica entre as células e os capilares sanguíneos, e finalmente chegam até esses capilares sanguíneos, que são os capilares peritubulares, que estarão em volta lá desses túbulos dos nossos néfrons. Então, as substâncias, elas serão transportadas nesse sentido para que aconteça a reabsorção, e através de dois mecanismos, os passivos e os ativos. A gente vai ter aqui, que esse transporte, ele pode acontecer via transcelular, ou seja, através exatamente das membranas celulares, passam aqui pelas essas membranas celulares, em direção aos capilares peritubulares. Esse transporte também pode acontecer via paracelular, através das junções celulares. Vocês lembram que umas células ficam muito próximas a outras e tem essas junções celulares que tem um espaço que, dependendo da substância, do tamanho dessa substância, da quantidade de substância, essa substância ela consegue atravessar entre as duas células em direção aqui também aos nossos capilares peritubulares.
Esse transporte, quando chega aqui, nessa região do interstício, ele passará, né, a substância passará por um processo de ultrafiltração. E quando eu falo essa palavra ultrafiltração, né, filtração, vocês já lembram que na filtração ela ocorria dependendo ali de pressões hidrostática e coloidosmótica para que aconteça aí essa reabsorção. Então, os transportes, basicamente, eles vão funcionar dessa maneira, através da célula, né, da membrana celular, entre as células e aqui, através do processo também de ultrafiltração, saindo dessa região do líquido intersticial em direção aos nossos capilares sanguíneos. O nosso transporte ativo primário é aquele, né, o exemplo aqui a gente tem a nossa bomba de sódio e potássio, que vocês lembram que gasta energia para que aconteça esse transporte, onde a gente tem, né, o sódio e potássio aqui, a gente tem o sódio, dois sódios sendo mandado para dentro e um sódio sendo mandado, dois sódios sendo mandado para fora e um potássio sendo mandado para o meio interno. Além disso, a gente tem o transporte ativo secundário, que utiliza uma fonte de energia dependendo do gradiente do gradiente iônico da substância, mas não tem a utilização do ATP. No caso renal, aqui a gente tem esse transporte ativo secundário, quando a gente correlaciona o transporte do sódio e da glicose do meio aqui do lúmen em direção aos capilares peritubulares, eles são transportados juntos. A glicose se utiliza dessa fonte de energia do gradiente iônico aqui do nosso sódio, que a gente já vai discutir como que funciona esse gradiente iônico, mas as duas substâncias elas são transportadas juntas no transporte secundário do tipo cotransporte. E também esse transporte ele pode acontecer através de osmose, que é no caso da água, né? A gente sabe que a água ela vai se direcionar de um meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Então, eu tenho mais água desse lado, relativamente em comparação ao soluto, e ela irá para uma região que tem menos líquido, né? Menos água, que é desse meio menos concentrado em soluto para um meio mais concentrado em soluto. Acontece aí o transporte da água pela osmose. Esses três tipos de transporte estão exemplificados lá no transporte por membrana, no capítulo do Guyton inicial. E aqui a gente vai conversar, tá? Como que acontece o transporte ativo primário através dessa membrana tubular. Vamos utilizar como exemplo o sódio. Como é que esse sódio é transportado através dessa membrana? E o primeiro tipo de transporte que acontece, que a gente vai discutir aqui em relação ao sódio, é o transporte através da bomba de sódio e potássio, ou seja, o transporte ali ativo primário. A gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui, ó, uma bomba de sódio e potássio na região basolateral da membrana. E essa bomba de sódio e potássio, ela envia um potássio, né? Dois sódios para fora e um potássio ali para dentro, deixando essa célula internamente mais negativa, porque eu estou colocando mais cargas positivas para fora do que cargas positivas para dentro. Então, eu deixo essa célula, né, esse meio interno aqui da minha célula mais negativo. E a gente sabe que um meio celular, né, um meio interno aqui celular mais negativo, ela vai atrair íons de carga positiva. Além disso, eu falei para vocês que o sódio ele vai ser filtrado lá nos capilares glomerulares. Então, a gente vai ter uma quantidade aumentada de sódio aqui nesse lúmen. Ou seja, eu tenho uma célula que está internamente negativa, eu tenho canais de sódio para passar sódio, né, com tamanho e diâmetro adequado, e eu tenho uma quantidade exacerbada de sódio aqui sendo filtrada, né, uma quantidade grande sendo filtrada em relação ao meio intracelular. Por quê? O sódio que está entrando aqui está sendo direcionado para os capilares peritubulares. Então, eu tenho grande concentração de sódio e eu tenho carga negativa. Obviamente, esse sódio ele vai querer passar por uma difusão passiva, que é, né, a definição aí desse transporte de difusão passiva, onde leva em consideração o gradiente elétrico e químico da minha substância e essa concentração também aqui.
Então, o sódio também passa, é reabsorvido por difusão passiva na membrana. Além disso, esse sódio ele também tem proteínas transportadoras aqui na membrana, onde pegam o sódio, né, a proteína transportadora vai pegar o sódio e vai enviar lá para o meio interno da célula para que ele seja reabsorvido em direção aos capilares peritubulares. Então, o sódio também passa aí por essa difusão facilitada. E quando o sódio chega aqui na região, né, ele passa por essa ultrafiltração para os capilares peritubulares. A gente vai ter uma quantidade grande de sódio aqui e uma quantidade menor de sódio que está passando aqui nesses capilares peritubulares. Lembrem-se que a gente tem um circuito do néfron, né? A gente tem aqui a cápsula de Bowman e a gente tem os capilares, ou a gente tem os túbulos do néfron que segue adiante. Mas também nós temos os capilares glomerulares que seguem aqui e viram aqui, né, se tornam capilares peritubulares. Então, essas substâncias, elas estão sempre em comunicação dos capilares sanguíneos com o nosso túbulo do néfron. Então, a gente sabe que, se foi filtrado aqui, a gente tem uma menor quantidade de sódio indo nessa direção aqui dos capilares peritubulares. E se aqui no meio intersticial eu tenho uma quantidade maior, esse sódio ele vai tender a voltar para os capilares peritubulares. Esses capilares peritubulares, eles têm uma composição semelhante àquelas vênulas, aos capilares lá finais que realmente reabsorvem a substância. Lembram quando a gente discutiu sobre fluxo sanguíneo, que tem os capilares lá que, dependendo desse fluxo sanguíneo, se tiver mais alto ou mais baixo, que está relacionado também com pressão hidrostática aqui e pressão coloidosmótica nessa região, eles conseguem reabsorver parte do líquido, né, do volume ali e das substâncias que estão nesse interstício. Lembrem-se que os capilares, eles são, né, uma categoria especial de vaso sanguíneo que eles possuem fenestrações que conseguem aí, né, que tenha transporte, que tenha comunicação dessa substância e desse volume entre o interstício e o meio interno dos capilares. Então, esse sódio, ele vai poder, né, ser reabsorvido a partir do interstício pelo processo de ultrafiltração, que vai estar relacionado com pressão hidrostática e pressão coloidosmótica. Obviamente, se eu tenho uma maior pressão aqui, menos água vai ser reabsorvida. Se eu tenho uma menor pressão, mais água e sódio será reabsorvido, mas a gente vai discutir o passo a passo dessa influência da pressão arterial nesse processo de reabsorção do sódio e do volume de água a partir do intestino. Por hora, eu quero que vocês lembrem dessas 4 situações que vão levar o meu sódio que caiu aqui, né, que foi filtrado aqui nesse néfron, a ser reabsorvido, que é inicialmente a bomba de sódio e potássio, a difusão passiva, que vai relacionar apenas ao gradiente de concentração e o gradiente elétrico do meio interno dessa célula, a difusão facilitada, que precisa de um transportador do sódio, e o processo de ultrafiltração, que leva finalmente esse sódio para os capilares peritubulares. Opa. E aí, esse sódio, eu falei para vocês que esse sódio ele também participa de uma reabsorção, né, ativa secundária. Como que isso acontece? A gente tem aqui, ó, o lúmen tubular, né, que é a região ali, a luz desse túbulo do nosso néfron, as células que compõem esse túbulo e a região intersticial. Inicialmente, né, o que é a reabsorção ativa ali secundária? Onde teremos 2 ou mais substâncias interagindo com uma proteína específica e ambas serão transportadas através da membrana. Como eu falei, é o que acontece aqui, ó, com a glicose e o sódio, e com a glicose e os aminoácidos. 2 substâncias que elas precisam ser reabsorvidas lá nos nossos túbulos dos néfrons de volta para os capilares peritubulares. Então, a gente tem aqui um exemplo de, né, cotransporte dessa substância através da reabsorção ativa secundária nos nossos túbulos renais, tá? Então, a glicose se liga, o sódio também, e eles são transportados aqui através dessa proteína cotransportadora.
Ao chegar no meio interno aqui, a glicose, ela será transportada através do glúten, né, de outra transportadora, em direção ao líquido intersticial, e o aminoácido ele será transportado aqui através de difusão. E chegando aqui no líquido intersticial, eles também passarão pelo processo de ultrafiltração e serão reabsorvidos de volta para os capilares peritubulares, ou seja, de volta lá para os nossos, né, vasos sanguíneos. E esse exemplo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E esse exemplo aqui, tá? Onde a gente também vai ter a utilização de um transporte ativo secundário, só que nesse caso aqui, as substâncias, né, quando elas estão em direções opostas, a gente fala que elas são transportadas através de um transporte ativo secundário, só que contra-transporte em direções opostas, que é o que acontece aqui com o nosso íon H+, tá? De hidrogênio. A gente tem o sódio sendo absorvido para o meio interno da célula, enquanto esse íon H+, ele é secretado, ou seja, o sódio está indo de direção do lúmen tubular para os capilares peritubulares, enquanto o meu H+, saiu aqui dos capilares peritubulares, entrou aqui na região do meio interno da célula e foi finalmente secretado. Então, a gente tem aqui ativo secundário em relação à reabsorção, as duas substâncias saindo do lúmen tubular em direção ao lúmen tubular do néfron, em direção aos capilares peritubulares, e um exemplo de secreção ativa secundária, onde essas substâncias elas estão indo em direção oposta, o sódio está sendo reabsorvido para os capilares peritubulares, enquanto o íon hidrogênio está sendo secretado aqui para os capilares para o néfron, né? Para o lúmen do nosso néfron, e será excretado na nossa urina. Outra forma de transporte que nossas substâncias estarão sujeitas para reabsorção é o caso da pinocitose, tá? Essa pinocitose ela vai fazer uma adesão à própria membrana da nossa célula, do nosso lúmen peritubular, ele vai, né, fazer ali uma adesão à borda em escova na proteína, vai invaginar essa proteína e vai fazer com que no meio interno ali da célula essa proteína ela seja digerida em aminoácidos, e a gente viu que os aminoácidos eles conseguem passar passivamente lá de volta para os nossos capilares peritubulares. Então, a gente vai ter, tá? Essa pinocitose ela é caracterizada como um transporte ativo porque eu tenho um gasto de ATP. Então, mais uma vez, a reabsorção de proteínas ela é feita através de pinocitose, onde a membrana da célula ela vai aderir a essa proteína, vai colocar ela para o meio interno da célula. Essa proteína no meio interno vai passar por digestão e vai virar os aminoácidos que irão passivamente passar primeiro para o líquido intersticial e posteriormente através da ultrafiltração para os nossos capilares peritubulares. E é um transporte ativo porque temos gasto de ATP. E aí, ao longo aqui, né, dos transportes da substância, algumas substâncias nós teremos a definição de transporte máximo para substâncias reabsorvidas ativamente. Porque se a gente tem, né, apenas passivamente, dependendo do gradiente de concentração, a gente não tem o transporte máximo. A gente já discutiu isso quando falamos sobre transporte através de proteínas. Basta eu ter uma quantidade grande desse gradiente de concentração, dessa substância, né, que é o gradiente de concentração, e ela vai apenas sendo transportada. Então, esse transporte depende apenas da quantidade da substância. Já quando eu preciso de um transportador, que é o caso da difusão facilitada, ou do transportador através lá dos nossos, né, transporte ativos, aí não. Aí, nesse caso, eu vou depender da quantidade do transportador. Não importa se eu aumentar a substância aqui, em determinado momento eu vou atingir o limiar de transporte, porque eu preciso de alguém indo lá buscando a substância e colocando no meio interno da célula. Então, isso aqui eu levo
em consideração a ter essa substância um transporte máximo, que é o caso do gráfico que o Guyton traz aqui. A gente tem aqui, ó, a carga de filtração, reabsorção ou excreção da glicose, que a glicose a gente depende daquele transporte ativo secundário, cotransporte com o sódio. Aí, ó, em condições normais, tá? Em uma pessoa que tem uma dieta normal ali, e estamos com também o funcionamento dos rins adequados. Então, o que acontece? A concentração plasmática da glicose, o que está lá no nosso capilares sanguíneos, eles são aqui, né, transportado, a carga é filtrada e reabsorvida. Então, vai ser filtrada e essa glicose vai ser reabsorvida, porque a gente sabe que nada é excretado. Então, tudo que foi lá filtrado vai ser reabsorvido. Porém, se a gente atinge aqui, ó, o limiar, ou seja, todos os transportadores de glicose, eles estão já com a sua glicose, já estão transportando a sua glicose. Ou seja, a quantidade de glicose a mais que for filtrada ali, ó, vai ser o que agora? Ela vai ser excretada, porque os nossos rins não irão começar a reabsorver tudo, porque todos os transportadores dessa glicose estarão ocupados. Então, por isso que é comum em condições patológicas, como pacientes, né, com diabetes mellitus, por exemplo, a gente encontrar moléculas de glicose na urina. Pode fazer o teste e identificar isso. Por quê? Está sendo excretado glicose, porque tem um excesso da substância sendo filtrada. E nem toda substância vai ser reabsorvida, porque ela precisa desse transportador para fazer a sua reabsorção. Por isso que o Guyton traz dizendo que esse transporte, que existe um transporte máximo para substâncias que são reabsorvidas ativamente, tá? Por causa dessa saturação aqui desses transportadores específicos da glicose. Então, aqui nós temos a condição normal, tudo que é filtrado é reabsorvido, porém, se passar dessa determinada quantidade, que está aqui por volta, ó, de 300, chega a ser 300 aqui, peraí, né? Por volta de 200 e alguma coisa aqui, acho que é 215, 225. O que for filtrado acima desses 215, 225, ele vai ser excretado, porque não temos mais transportadores para que aconteça a reabsorção, tá? Então, essa carga excessiva aqui que foi filtrada, ela será excretada, ela não conseguirá mais ser reabsorvida. E aí, 375 atinge o máximo, né? 200 e pouco é o normal, 375 é o máximo, porque nem todos os transportadores em todos os néfrons, eles atingem o seu limiar máximo ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui a glicose por volta de 375, a gente tem fosfato, sulfato, aminoácido, urato, lactato e proteínas plasmáticas. Então, essas substâncias aqui, elas têm um transporte máximo em relação à sua reabsorção. Ou seja, se eu tenho um aumento aqui da quantidade dessas substâncias sendo filtradas, porque eu tenho uma quantidade excessiva nos capilares sanguíneos, isso identifica que eu vou ter essas substâncias sendo excretadas. Da mesma forma, né, a gente lembrou que as substâncias que estão lá no néfron, elas podem também serem reabsorvidas ou a partir dos capilares sanguíneos, elas serem ainda secretadas. A gente tem também essa quantidade de transporte máximo para a creatina e também para o ácido paramínico e púrico, tá? Que será também, temos uma quantidade que vai ser secretado, tem uma hora que esse transportador de secreção atingirá o limiar e uma quantidade maior estará presente lá nos nossos vasos sanguíneos dessas substâncias aqui. Isso indica que tem alguma alteração na secreção e aí, né, relacionada à saturação dos transportadores específicos para essas substâncias. E aí, nessas substâncias transportadas ativamente, tem algumas que não dependem, que não exibem esse transporte máximo. Essas substâncias são aquelas que só dependem do gradiente eletroquímico para fazer a difusão, né? Que é aquela difusão simples lá que atravessa pela membrana sem precisar de um transportador específico, apenas pelos canais ali de proteínas que são transportadas, né? Essa substância ela vai depender exclusivamente da permeabilidade da membrana para a substância. Se for permeável, essa substância vai passar com facilidade, tá?
Essa relação aqui vai depender também do tempo que o líquido permanece no túbulo. Quanto mais tempo passar ali no túbulo, mais substância será reabsorvida. Se a gente tem uma quantidade menor de tempo desse líquido passando lá, né, dessa substância, na verdade, passando no túbulo, menos substância também será reabsorvida. E por isso que eles trazem que esse transporte, ele é dependente do gradiente, ou seja, da concentração dessa substância e também do tempo que essa substância ela vai estar presente lá no túbulo para que possa ser reabsorvida. Como eu falei para vocês, né, a água ela vai ser reabsorvida por osmose e ela está acoplada diretamente à reabsorção de sódio. Por quê? A gente sabe que sódio e água, eles são filtrados lá nos nossos capilares glomerulares. E a partir dessa filtração, eles caem aqui no lúmen do nosso néfron. E a gente conversou nos primeiros slides dessa aula que o sódio ele pode ser transportado por difusão simples, por difusão facilitada, por transporte ativo, tanto primário quanto lá o secundário relacionado com o aminoácido e com a glicose. Então, é muito fácil, né? É uma chance grande que esse sódio ele seja reabsorvido de volta lá para o nosso líquido extracelular e de volta para os nossos capilares peritubulares. Vamos pensar aqui. Se a gente tem todos esses transportes fazendo com que o sódio ele seja reabsorvido, esse líquido aqui, esse filtrado que vai ficar aqui nesse túbulo do néfron, é um filtrado que vai ficar o quê? Muito concentrado em soluto ou pouco concentrado em soluto? Exatamente, né? Se eu tenho sódio sendo reabsorvido, eu estou falando só desse íon aqui. Se eu tenho sódio sendo reabsorvido, obviamente, esse líquido aqui, esse filtrado, agora ele vai ficar hiposmótico. Se esse sódio está sendo aqui, né, reabsorvido para esse líquido extracelular, esse líquido aqui ele vai ficar hiperosmótico. E como é que a água ela se comporta diante dessas duas condições? Ela vai de um meio ali, né, hiposmótico para um meio hiperosmótico, ou seja, um meio que está pobre em soluto para um meio que está rico em soluto. E aí, essa água, ela será absorvida por osmose. Outra coisa que eu falei para vocês também, né, que esse meio interno aqui, a bomba de sódio e potássio, ela faz com que esse meio interno ele fique mais negativo. E um meio mais negativo, obviamente, vai atrair aqui, ó, íons de carga positiva e deixando esse líquido aqui também mais hipoosmótico e facilitando com que a água seja reabsorvida nesses túbulos. E principalmente, ó, já aqui nesse início aqui, ó, no túbulo proximal, nós já temos uma quantidade grande de sódio e de água sendo reabsorvida e de outros ânions também aqui, tá? Que serão aqui outros íons sendo reabsorvidos inicialmente por esse transporte ativo do sódio que está chegando aqui no meio intracelular e sendo reabsorvido em direção ao líquido extracelular, transportado em direção a esse líquido extracelular, deixando essas células aqui tubulares negativas e propícias a trazer mais íons para dentro dela e tornando esse meio aqui hipoosmótico e acaba absorvendo a água por osmose, tá? Reabsorvendo essa água que foi filtrada lá por hipoosmose, por osmose. Essa figurinha aqui é do livro da Silverton, tá? Mas o Guyton não traz nenhuma figurinha, então eu quis utilizá-la para ficar um pouquinho mais didático para a gente entender como que acontece aí essa osmose, como é que acontece, na verdade, essa reabsorção de água através da osmose. E aqui, ó, reabsorção do cloreto, eu adiantei a figura, como é que acontece essa reabsorção do cloreto, ureia e outros solutos por difusão passiva? Reabsorção de sódio vai fazer com que eu tenha reabsorção de água aqui, né? Porque eu tenho uma hiposmose, o meu filtrado aqui, ele fica hiposmótico. E aí, ó, reabsorção de sódio. O que eu deixo aqui? O meio interno, eu vou deixar esse lume aqui mais negativo também, ó. Eu tenho essas células aqui negativas, que vai estar puxando o sódio para cá, tá? E esse meio interno aqui, esse meio externo aqui, esse lúmen, se eu estou
mandando carga positiva para o meio interno, o que eu faço aqui? Eu deixo esse ambiente mais negativo. Esse ambiente mais negativo vai fazer com que eu tenha a entrada do cloreto aqui para o meio interno, e aí ele passa por essa reabsorção passiva, tá? Esses íons aqui embaixo, eles são atraídos pela carga negativa das células e a gente tem aqui também um aumento dessa concentração. Então, vamos olhar aqui para essa figurinha mais uma vez. Então, vamos aqui no passo a passo, tá? Sódio foi reabsorvido de forma passiva aqui por essas células, pela quantidade que ele tem aqui. Quando esse sódio chega aqui no meio interno da célula, qual que é o processo que ele vai passar aqui? Qual é o transporte? Da bomba de sódio e potássio, que vai mandar 2 sódios aqui para esse líquido extracelular, deixando esse meio interno aqui mais negativo, o que faz com que eu atraia mais sódio para o meio interno dessa célula. Então, a bomba de sódio e potássio é a responsável inicialmente por toda a reabsorção que vai acontecer desses elementos que estão aqui embaixo, tá? Então, bomba de sódio e potássio, bota sódio mais para fora e um potássio para dentro, deixando internamente negativo, que atrai mais sódio, porque eu tenho uma quantidade grande de sódio que foi filtrado. Então, esse sódio entra. Quando esse sódio entra aqui para essa célula, né, o que ele faz aqui automaticamente? Eu estou perdendo carga positiva aqui nesse meio. Essa carga positiva que eu estou perdendo, eu deixo esse lado aqui mais negativo. Se eu tenho um meio que está mais negativo, cargas negativas repelem cargas negativas. Então, eletricamente, eu faço com que esses ânions, eles queiram sair desse lúmen e ir para a célula, em direção à célula. Lembra do gradiente eletroquímico, que depende da concentração da substância e também da carga elétrica daquela substância. Eu tenho o cloreto aqui representando o ânion, e aí esse cloreto ele vai querer adentrar tanto aqui no transporte transcelular quanto no transporte paracelular, em direção ao líquido extracelular. E aí eu perco sódio, eu perco cloreto também. O que vai acontecer com a água? A água também vai querer passar por osmose para o outro meio, porque esse lado, além de estar ficando negativo, ele também está ficando hiposmótico, e a água vai sempre em direção à quantidade maior de soluto. E aí é o que tem aqui, ó, a reabsorção de água, né, diminui a concentração. Aí o que vai acontecer com esses íons aqui? Eu tenho uma quantidade menor de água aqui e relativamente, o que eu estou fazendo com essa concentração desses íons aqui, dessas substâncias? Aumentando a concentração, porque a água está indo em direção ao líquido extracelular. E essas substâncias aqui acabam sendo reabsorvidas devido ao seu aumento do gradiente de concentração dessas células, tá? Então, eu tenho essa reabsorção passiva aqui do cloreto e também passiva, o Guyton traz exemplo da ureia, mas a gente pode relacionar também cálcio e potássio. Tudo bem? Então, vamos lá. Reabsorção de sódio inicial, deixa aqui negativo, e aí os ânions eles vão passar fugindo dessa carga negativa, porque negativo com negativo se repele. Eu diminuí a quantidade de íons aqui, diminuo a quantidade de soluto, diminuo ali, né? O líquido fica, agora esse filtrado vai estar hiposmótico, a água vai em direção ao movimento dos solutos, e aí, como eu estou perdendo água, eu tenho relativamente um aumento dessa concentração desses íons aqui, e aumento da concentração, a gente sabe que eles tendem a ir para uma região que está menos concentrada. E é dessa forma que acontece a reabsorção aí do cloreto, a ureia e outros aqui solutos na região do nosso túbulo proximal. E aí, o Guyton ele começa a relacionar algumas. Nosso néfron, eu já tinha até comentado com vocês na aula passada que, dependendo da região do néfron, a gente vai ter, né, reabsorção e secreção de substâncias de forma diferente. E aí, o Guyton traz aqui, ó, inicialmente, aqui no túbulo proximal,
do néfron, a gente vai ter, ó, que no túbulo proximal, cerca de 65% do que é filtrado em relação a sódio e água, ele é reabsorvido. Então, de tudo que for filtrado aqui, 65% dessa água e do sódio vai ser reabsorvida. Obviamente, se eu tenho um aumento dessa quantidade sendo filtrada, eu tenho um aumento da reabsorção. Se eu tenho uma diminuição do que foi filtrado, eu também tenho uma diminuição dessa reabsorção. Então, aqui, ó, inicialmente, já no túbulo proximal, parte do que é, né, mais de 50% da água e do sódio que foi filtrado, ela será reabsorvido, tá? Aqui a gente tem também o cloreto, bicarbonato, a gente tem potássio, glicose, aminoácido, porque são substâncias que estão correlacionadas diretamente com a reabsorção de água e de sódio, como vimos na figura anterior, tá? E é nessa região também aqui que é secretado ácidos, bases e o íon, porque mais uma vez a gente viu que, por exemplo, o H+, ele vai ser secretado lá como contratransporte do sódio. Então, se o sódio e a água eles estão sendo aqui reabsorvidos nessa região, obviamente, todos os elementos que dependem dessa reabsorção dos dois serão reabsorvidos e o que depende da secreção desses dois também serão secretados já nessa porção inicial do nosso néfron. Aí, ó, o túbulo proximal eleva a capacidade para reabsorção, tem elevada capacidade para reabsorção ativa e passiva. Essas células epiteliais do túbulo proximal possuem um alto metabolismo, grande número de mitocôndrias, a gente viu que ali passa transporte ativo, então a gente precisa de mitocôndrias para a produção do ATP. Nessa região também nós temos extensa borda em escova no lado luminal, ou seja, a gente precisa de células aqui, né, uma quantidade exacerbada para que aconteça o processo lá, a presença de canais que vão reabsorver, né, que vão transportar, na verdade, os íons e a água. Labirintos aqui, né, de canais intercelulares e basais, a gente viu que as substâncias, elas passam tanto pela membrana quanto, né, atravessando a membrana das células, quanto entre as células, e a gente precisa também de proteínas carreadoras que irão pegar os elementos e irão transportar. Então, esse túbulo proximal, anatomicamente, ele precisa ser rico nessas estruturas, né, que produzem aqui energia, que possuem transportadores e canais e também proteínas carreadoras para transportar todos esses elementos. E aí, olha que interessante que o Guyton traz para nós, tá? Na primeira metade do túbulo proximal, o sódio é reabsorvido por contratransporte com a glicose, aminoácidos e outros solutos, ou seja, ativamente, ó. Túbulos proximais têm elevada reabsorção tanto ativa quanto passiva. Então, vamos aqui, ó. Aminoácidos. Aqui é o comprimento do túbulo proximal, tá? O inicial aqui do túbulo proximal e o final aqui do túbulo proximal. Então, vamos olhar aqui. E aqui é a concentração, tá? Da substância. Ó, aqui eu tenho inicialmente no túbulo, assim que tem o filtrado lá da cápsula de Bowman que adentra ao túbulo proximal. Olha como eu tenho aqui de aminoácido, ó. Aminoácido, glicose, bicarbonato. Olha como essas substâncias ao longo do túbulo proximal, aqui assim, como se fosse isso aqui, ó. Aqui caiu é o começo do túbulo proximal e o final do túbulo proximal. Então, à medida que esse filtrado ele vai caminhando aqui em direção à alça de Henle, o que vai acontecendo com essas substâncias? Elas vão sendo reabsorvidas. E essa reabsorção das substâncias faz com que, ao final do túbulo proximal, tenha uma diminuição dessa concentração da substância, porque ela está sendo reabsorvida. Em contrapartida, olha o que acontece aqui com creatina, ureia e o nosso cloreto. A gente tem aqui, ó, uma concentração, né? Aqui por volta de 1, porque já tem alguma coisa sendo filtrada, mas ao longo do túbulo proximal, essa quantidade, essa concentração da substância, ela aumenta, porque a gente viu que ao longo do túbulo proximal, a creatina e a ureia, ela é também secretada. Tem aqui aminoácido? Não tem. Aqui, né? O aminoácido é reabsorvido junto com o sódio e a glicose,
né, com sódio também, e a gente tem essas substâncias aqui sendo secretadas. Então, ao longo do túbulo proximal, nós teremos concentrações de substâncias que serão diminuídas porque estarão sendo reabsorvidas, em contrapartida, quantidades de substâncias que serão aumentadas porque estarão passando no processo de secreção. O sódio, tá? Na segunda metade a gente tem aqui, ó, inicialmente a gente está vendo uma diminuição bem acentuada da glicose dos aminoácidos, né? Que inicialmente ele traz que o sódio é reabsorvido prioritariamente com essas substâncias e ao final a gente tem aqui o sódio ele sendo reabsorvido com o cloreto. Aqui na alça de Henle, tá? Nessa partezinha aqui da alça de Henle, ó, aqui nessa parte descendente da alça de Henle, que é a mais fininha, o que a gente vai ter aqui? Principalmente uma reabsorção da água. E aí, nesse componente ascendente aqui, ó, ele vai ser praticamente impermeável à água, mas ele vai ser permeável a outras substâncias. Então, inicialmente, a gente tem a água sendo reabsorvida drasticamente, tanto no túbulo proximal, quanto aqui na alça de Henle. Subindo aqui, tanto na região ascendente quanto, né, na região fina ascendente e na grossa de ascendente também, a gente vai ter uma menor reabsorção de água. E é isso aqui que faz com que, né, a gente tenha uma urina mais concentrada. A porção descendente fina, ela vai ser mais permeável à água, como a gente já tinha falado, então a reabsorção ela é maior, né? Essa ascendente aqui, ela é praticamente impermeável à água, eu acho que voltou o slide. E aqui, no túbulo distal, o que a gente tem nesse túbulo distal, tá? A primeira porção aqui do túbulo distal, ó, vamos respirar um pouquinho aí, que a gente vai relembrar algumas coisas que a gente falou na aula passada. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Ó, o túbulo distal. A gente tem aqui próximo ao túbulo distal, vocês lembram que a gente tem aqui, ó, nessa região do túbulo distal, que está em contato com os capilares e a artéria aferente e eferente, a gente tem células especiais que são chamadas de mácula densa, que elas são, né, elas enviam feedback em relação à quantidade de cloreto de sódio que está passando aqui por esse néfron, fazendo com que a gente possa ter um aumento do fluxo sanguíneo, a diminuição do fluxo sanguíneo, dependendo da quantidade de cloreto de sódio que está passando nessa região, porque são células especializadas em detectar a concentração desses dois íons. Então, nessa região aqui do túbulo, tá, distal inicial, tem essa especificidade de fornecer aí o controle. Então, é nessa região que está sendo quantificado que vai ser uma dosagem mais fina do que vai ser reabsorvido ou secretado. Aí, no túbulo distal, a gente tem dois tipos de células, tá? Que são especiais, aí que vão estar relacionadas com a reabsorção, que são as células principais e as células intercaladas. Essas células principais, elas reabsorvem sódio e água do lúmen e secretam potássio aqui para o lúmen. Já as intercaladas que ficam nessa região, elas serão responsáveis por reabsorver íons potássio e secretar os íons hidrogênio para o lúmen do túbulo. Então, né, dependendo da sensibilidade aqui da mácula densa, do que ela informa para o nosso sistema intrínseco renal, a gente consegue, nessa região do túbulo distal, até quantificar aqui, aumentar ou diminuir a quantidade de sódio e água que está sendo, né, reabsorvida ou secretada em relação ao íon, e também aqui nessas células intercaladas em relação ao que vai ser reabsorvido de potássio e secretado de hidrogênio. Então, essa mácula densa que fica aqui no início do túbulo distal, ela é extremamente importante porque ela vai nos dar um feedback intrínseco para os nossos rins relacionado à quantidade aqui dessas substâncias que serão reabsorvidas ou secretadas.
E aí essas células principais aqui, né, eu tinha falado com vocês que elas reabsorvem sódio e água do lúmen e secretam os potássios. Essas células principais são os locais de ação primária dos diuréticos poupadores de potássio. Por quê? Né? Quando a gente tem esses diuréticos poupadores de potássio, esses diuréticos, o que eles fazem? Tá? Eles podem ser bloqueadores do canais de sódio. E se eu não estou aqui, né, absorvendo o sódio, obviamente não vai ter aqui essa bomba de sódio funcionando. E eu não vou ter secreção aqui do potássio final. Por isso que eles são chamados de diuréticos poupadores de potássio. Por quê? Bloqueando aqui, ó, canal de sódio. Bloqueei canal de sódio. Não deixo entrar sódio. Se eu não tenho sódio no meio interno, obviamente a minha bomba de sódio e potássio ela não vai funcionar, porque ela não vai ter sódio para mandar para fora. Se eu não tenho sódio para mandar para fora, obviamente o potássio não vai entrar. Se eu não tenho potássio aumentado aqui, esse potássio também não vai sair. Esse potássio ele vai ficar aqui nos capilares peritubulares, eles não vão ser secretados. Por isso, é a ação poupadora do potássio. Outra categoria de fármacos são esses antagonistas da aldosterona. Vamos pensar. Aldosterona. A aldosterona ela é sempre produzida quando eu preciso, né, aumentar a minha pressão arterial. Antagonista da aldosterona. Antagonista vai fazer a função contrária, ou seja, quando eu preciso baixar minha pressão arterial. Para eu baixar minha pressão arterial, o que eu preciso fazer? Aumentar aqui a liberação desse sódio, a liberação do volume de água também, para que aconteça essa diminuição do volume lá de água, tá? E de sódio, ou seja, eu também vou impedir a reabsorção de sódio para que aconteça a diminuição da pressão arterial. Então, tanto os antagonistas da aldosterona quanto os bloqueadores dos canais de sódio, finalmente lá eles vão fazer com que eu tenha, né, esse filtrado de sódio e de água sendo completamente excretado, porque ó, quando eu bloqueio aqui sódio, bloqueei canal de sódio, não entra sódio. Se não está entrando sódio, a água também não vai por osmose. Então, eu não tenho uma reabsorção de sódio e de água. E se eu não tenho sódio aqui dentro, eu também não troco potássio, e aí o potássio não é secretado. Então, acontece aqui, né, essas duas categorias aqui de fármacos são, né, obviamente, antihipertensivos, que irão trabalhar aí e aumentar essa excreção final do sódio e da água, fazendo com que eu tenha menos sódio sendo reabsorvido e menos água também sendo reabsorvida, trabalhando para isso nos bloqueadores de sódio, impedindo a entrada de sódio e também bloqueando a ação da aldosterona, que é aumentar a reabsorção tanto do sódio quanto da água. Ducto coletor medular. Aqui a gente estava falando túbulo distal, né, final, e ducto e túbulo coletor cortical. A gente tem os corticais que ficam lá na região do córtex, dos nossos néfrons, né? E tem uma parte aqui do ducto coletor medular que vai em direção à região medular também dos nossos néfrons. E aí, a gente tem umas pequenas diferenças nessa região, tá? A gente vai ter aqui, ó, uma permeabilidade do ducto coletor. A água ela é controlada pelo hormônio antidiurético. Nós teremos uma aula só para discutir vasopressina, os natriuréticos, aldosterona, angiotensina. Então, fiquem tranquilos, porque o Guyton, ele no finalzinho, ele apenas cita a função desses hormônios no nosso sistema renal, mas nós iremos discutir de forma mais específica quais as alterações que esses hormônios eles trazem em cada parte do nosso néfron, tá? Então, se eu tenho aqui o ducto coletor, ele é permeável à ureia, existem também transportadores específicos nessa região para ser, né, secretada essa ureia aqui e facilitar a difusão no final. Então, esse ducto coletor, basicamente, ele vai trabalhar aqui, né, fazendo ainda reabsorção de algumas substâncias e secreção de outras aqui
quando a gente vê já esse símbolozinho, esses íons aqui, a gente já está correlacionando com alguma coisa de ácido e base no nosso corpo, como a gente também vai discutir em relação a esses elementos, tá? Ai, ficou aqui errado. Agora a gente tem aqui, ó, ducto coletor, permeabilidade do ducto coletor medular água é controlada por esse nível do antidiurético, ou seja, antidiurético. Se é antidiurético, ele vai fazer com que eu diminua a diurese, ou seja, eu tenho que aumentar a reabsorção aqui nesse ducto coletor de água. Ele também é permeável aqui à ureia, ele possui transportadores específicos e essa ureia ela é reabsorvida por difusão. Ele também secreta íons hidrogênio, ele tem tanto aqui tá o coletor, o proximal, quanto aqui a parte final, ele tem essa capacidade de secretar íons de hidrogênio. Só que especialmente essa região aqui, ele consegue massivamente transportar contra um gradiente de concentração. Então, vamos pensar em uma situação que o paciente esteja lá em acidose e queira estabilizar o nosso pH, nessa região ele consegue massivamente transportar, mesmo que o gradiente de concentração, mesmo contra esse gradiente de concentração. Aí nós temos aqui reabsorção, regulação. A gente falou muito aí sobre reabsorção tubular, mas a gente sabe que nosso corpo, nosso organismo, ele tende sempre a ter reguladores aí desses mecanismos, desses processos. Então, quem que é responsável por essa regulação da reabsorção tubular? Então, o primeiro a gente tem aqui, ó, o equilíbrio glomérulo-tubular, que é tudo que é filtrado lá, ele precisa ser absorvido. Vocês viram lá, 65% do sódio e da água que é filtrado, ela precisa ser reabsorvida ali já no túbulo proximal. Então, se eu aumento a quantidade de filtração, esse equilíbrio aqui glomérulo-tubular, da região dos capilares glomerulares e da região dos capilares tubulares, elas precisam estar em equilíbrio. Se eu filtro mais, obviamente eu também tenho que reabsorver mais. Senão a gente vai perder líquido e íons do nosso corpo e deixar o nosso corpo ali, desidratado e pobre em íons e outras substâncias. Da mesma forma, se eu diminuo a filtração, eu também preciso diminuir a reabsorção dessas substâncias. E esse equilíbrio glomérulo-tubular, ele funciona como um amortecedor de efeito das alterações espontâneas na filtração glomerular. Imagine que a gente está ali, a gente já até conversou sobre esses mecanismos autorreguladores do próprio rim lá. Se a gente tem um aumento da pressão arterial, obviamente, a gente tem uma chegada de líquido maior lá, aumenta a pressão hidrostática e, teoricamente, aumentaria a filtração também. E aumenta essa filtração, a gente consegue, através dos mecanismos reguladores, fazer ali uma vasoconstricção na artéria aferente, para que não chegue tanto para que não chegue tanto fluxo sanguíneo na região dos capilares glomerulares e eu não perca tanto no filtrado, faça uma vasodilatação na artéria eferente para que esse líquido saia dos capilares glomerulares e eu também não tenho uma alteração na filtração. Células que conseguem, fazer ali aquele ajuste para reabsorver menos sódio, junto com cloreto, e aí menos água também. Então, o rim, as próprias células ali do sistema renal, elas já se adaptam para que não tenha esse fluxo. E aqui, é como se ele funcionasse como um segundo mecanismo para controlar isso aí. Opa, não está conseguindo dar conta, mesmo assim está filtrando muito. A artéria aferente aqui fez a vasoconstricção máxima que podia, mas ainda está mandando. Ou então essa vasoconstricção da aferente, ela não está sendo eficiente. E aí os rins funcionam aí como uma segunda linha de frente aí de controle dessa filtração, fazendo tudo com que for filtrado ele seja reabsorvido, tá? A gente está falando aí em condições que não tem uma alteração exacerbada a longo prazo da nossa pressão arterial. Então, ele funciona como a segunda linha de controle aí dessa reabsorção tubular, desse mecanismo de autocontrole, de autorregulação dos nossos próprios rins. E aí, nós temos aí, como que funciona aí essa reabsorção
física do líquido capilar tubular. Eu falei para a gente já, deixa eu ver uma figurinha boa aqui. A gente já entendeu que como que acontece o transporte dessas substâncias e do líquido desse néfron para as células aqui, né, que compõem esse néfron e daqui para a região intersticial. Mas como é que essas substâncias que caem aqui na região intersticial, ao redor aqui, né, dos nossos túbulos, néfrons, como é que ela volta de fato para os capilares, para o interior dos capilares sanguíneos? E aí a gente vai lembrar que eu disse para vocês que a gente tem aquele processo de ultrafiltração. Aqui, ó, a gente tem o transporte, né, da região do túbulo aqui, do néfron, para as células tubulares do néfron. Das células tubulares do néfron, esse transporte dá sequência para o líquido intersticial e do líquido intersticial vai dar sequência para o interior dos capilares sanguíneos. Então, como que acontece aí esse processo a partir desse líquido intersticial? E é aqui que vai entrar a reabsorção dessa ultrafiltração. Como é que acontece daqui para o interior dos capilares sanguíneos? E aqui, novamente, a gente vai trabalhar com aquelas duas pressões que a gente já conversou na filtração. A pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica. Então, a reabsorção efetiva do que foi aqui reabsorvido até esse líquido intersticial dos nossos rins, ela vai depender do coeficiente, tá, de absorção, aqui de reabsorção, que está relacionada com a superfície dos vasos peritubulares, da eficiência e da integridade e da quantidade desses vasos peritubulares, e depende também dessa força efetiva de reabsorção que está relacionada com a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica. Então, a gente vai ter aqui, ó, primeiro, a pressão hidrostática nos capilares sanguíneos. Vamos pensar aqui, vamos respirar. A gente tem o sangue chegando aqui na artéria aferente, sendo filtrado nos capilares glomerulares, e esse sangue, ele segue para a artéria eferente. Nessa artéria eferente, obviamente, quantidade de líquido foi filtrado aqui nos capilares glomerulares, ou seja, a quantidade de líquido que vai sair pela artéria eferente é menor do que o que entrou na artéria aferente, porque ele foi filtrado. Então, a tendência é que a pressão hidrostática nos capilares peritubulares, que é a sequência dos capilares aferentes, da artéria eferente, né, esses capilares peritubulares, a tendência é que essa pressão hidrostática ela seja menor pela quantidade de volume que foi perdido lá na filtração. Ou seja, essa quantidade aqui, né, de líquido presente nos capilares peritubulares, obviamente ela não quer que chegue mais líquido, então ela se opõe à reabsorção aqui, tá? Com uma pressão de 13 milímetros de Hg. Já a pressão hidrostática aqui dos líquidos que estão presentes no interstício, obviamente elas querem espaço, então elas querem ser absorvidas aqui. Então elas estão a favor dessa reabsorção. E a gente tem aqui, ó, 13 contra 7 a favor, 6 a favor, a gente tem uma quantidade de uma pressão de 7 milímetros de Hg se opondo a essa reabsorção do líquido que está aqui na região intersticial. Em contrapartida, a gente tem aqui a pressão coloidosmótica nos capilares peritubulares grande, 32 milímetros de Hg. Lembrem-se que teve filtrado aqui. Então, a quantidade de líquido menor, proporcionalmente, quantidade de proteínas plasmáticas maior, quantidade de pressão maior também. Então, 32 milímetros de Hg, favorecendo a essa passagem do líquido de uma região hipo para uma região hiperosmótica, hiperconcentrada. Tudo bem? E, finalmente, favorecendo a reabsorção. E as proteínas que estão aqui, elas, né, nessa região, elas estão aqui na região do interstício aqui, elas estão se opondo. Opa, já tem pouco aqui, eu não posso perder mais, né? Então, elas são contra essa reabsorção. Só que a gente tem aqui 32 menos 15 dá o quê? 17.
milímetros de Hg, favorecendo essa reabsorção. 17 milímetros de Hg favorecendo a reabsorção e 7 aqui, né, sendo contra essa reabsorção. No final das contas, a gente tem uma reabsorção por volta aqui de 10 milímetros de Hg. Então, esse ultrafiltrado aqui, esse líquido intersticial, ele vai ser reabsorvido por causa dessa diferença aqui dessas pressões hidrostática e coloidosmótica que tem na região do capilar peritubular e da diferença de pressão hidrostática e coloidosmótica que tem na região intersticial dos rins, fazendo com que eu tenha uma absorção desse líquido da região do líquido intersticial em direção ao capilar peritubular. E aí a gente tem, né, que essa pressão, essas forças aqui da pressão hidrostática e coloidosmótica, elas também precisam passar por uma regulação. Afinal de contas, todas as vezes que a gente aumenta débito cardíaco, aumenta volume no nosso meio interno, a gente também está diretamente relacionando com uma mudança nessa pressão hidrostática e coloidosmótica dentro dos nossos vasos sanguíneos. E aí, a pressão hidrostática desses capilares peritubulares, ó, aqui bonitinha, essa é da Silvertor também, ó. A artéria aferente vai chegar aqui, o nosso volume de sangue. Esse volume de sangue aqui, ele vai ser filtrado. A gente sabe que tem filtração, as proteínas plasmáticas, elas não vão ser filtradas, elas se mantêm aqui, mas o líquido é perdido junto com íons e outras substâncias, fazendo com que eu tenha um aumento aqui na concentração proporcional dessas proteínas plasmáticas, uma diminuição da quantidade de volume. E aí é esse capilar peritubular aqui que acontece aqui, ó, a reabsorção das substâncias que favorece aqui essa reabsorção, 30 menos 10, favorecendo, quer dizer, 30 menos 20, dando 10 milímetros de Hg. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho um aumento da pressão hidrostática dos capilares, ela vai ser, nessa pressão capilares aqui, ó, ela vai ser regulada pela pressão arterial e pela resistência das artérias, aferente e eferente. Se eu tenho um aumento da pressão arterial, vamos pensar lá, aumento da pressão arterial, aumento do fluxo, aumento do volume. Se eu tenho aumento do fluxo e do volume, o que é que eu faço com a minha pressão hidrostática? Eu aumento. Se eu tenho aumento da pressão hidrostática, a pressão hidrostática ela é um dos componentes que se opõe à reabsorção. Então, o aumento da pressão arterial vai fazer com que eu tenha aumento da pressão hidrostática, ao mesmo tempo que eu diminuo a intensidade de reabsorção, o que é meio óbvio, né? Imagine lá, o nosso corpo, tá? Aumentou a pressão. Eu vou querer reabsorver mais líquido e sódio? Não, né? Preciso que esse líquido e sódio que foram filtrados, que ele saia, para que dê uma baixada aí na minha pressão arterial. Lembram-se que a pressão arterial está totalmente correlacionada com quantidade de volume ali de água e também de sódio no meu corpo? Então, se eu tenho uma pressão arterial elevada, eu não quero facilitar a reabsorção, eu quero dificultar essa reabsorção. Então, aumentou a pressão arterial, eu diminuo necessariamente a reabsorção de água e de sódio. Outro componente aqui, se eu tenho também um aumento da resistência aqui, tá? Ó, aumentou a resistência aqui da minha artéria aferente, da minha arteríola aferente ou eferente, o que que eu vou fazer? Opa! Aumentou a resistência, quer dizer que fez vasoconstricção. Vasoconstricção aqui, o que que eu faço aqui? Eu diminuo o fluxo de sangue na região. Se eu diminuo o fluxo de sangue na região, eu faço o quê? Eu diminuo pressão hidrostática. Se eu diminuo pressão hidrostática, o que que eu faço? Eu favoreço a reabsorção de líquido, tudo bem? Então, essa intensidade aqui de reabsorção aumenta. Aumentou a pressão arterial, diminui a intensidade de reabsorção. Aumentou resistência vascular das arteríolas aferente e eferente, eu obrigatoriamente aumento a minha reabsorção, porque eu trabalho diretamente com um aumento e redução dessa pressão hidrostática que vai favorecer ou impedir ou se opor a essa reabsorção. Tudo bem? E aí, né, nessas pressões aqui, obviamente, essa pressão
hidrostática que é aumentada ou diminuída, ela vai também interferir nessa pressão aqui do meu interstício, vai também trabalhar aqui nesse interstício, no que é reabsorvido também aqui, a partir desse interstício. Então, eu vou ter lá, né? Se eu tenho aqui em condições normais, se eu tenho absorção de água, absorção aqui para o meio, reabsorção e reabsorção aqui de forma efetiva, né, em condições normais, o que eu vou fazer se eu me opor a essa reabsorção efetiva aqui? Se essa reabsorção ela estiver diminuída, vamos pensar lá. O paciente aumentou pressão arterial, vai aumentar fluxo, que vai aumentar lá intensidade nos capilares. Esse aumento da intensidade aqui, fluxo sanguíneo, vai fazer com que eu tenha um aumento da pressão hidrostática. Aumento da pressão hidrostática vai se opor diretamente à reabsorção, fazendo com que eu diminua essa reabsorção. Ou seja, se eu diminuir essa reabsorção aqui, eu tenho uma quantidade de líquido aqui aumentada. Tudo bem? Nesse interstício, porque ele não está sendo reabsorvido, mas esse líquido aqui ele não pode ficar nessa região. E aí, o que vai acontecer? Eu posso ter um retrovazamento aqui para o meu lúmen, tá? E aí, de volta lá para os lúmens do néfro, porque aumenta a pressão para cá, e aí, esse líquido ele vai ser direcionado de volta lá para os nossos néfros. Então, a alteração, a diminuição da reabsorção efetiva, eu vou ter como efeito rebote o retrovazamento sendo aumentado e aumentando também lá a excreção final. Pressão, efeito da pressão, a gente já discutiu isso em algumas situações, né? O que é o efeito dessa pressão arterial sobre o débito urinário, lá onde eu tenho um discreto aumento da filtração, que realmente vai contribuir em parte para o defeito da pressão arterial elevada sobre o débito urinário. Então, como que essa pressão arterial ela vai agir aqui no débito urinário? Vamos pensar. Aumento da pressão arterial. O meu corpo vai responder como? Eu preciso diminuir volume e sódio para que eu tenha a regulação dessa pressão arterial. Então, ele vai aumentar o débito urinário, né? Então, ele vai aqui, ó, aumento da pressão arterial, aumenta o débito urinário, fazendo com que menos água e sódio sejam reabsorvidos. E essa pressão arterial aumentada, ela vai agir diretamente também na diminuição da formação de angiotensina. Por quê? Angiotensina, vamos pensar lá. Angiotensina, ela é liberada, ela vai produzir, ela vai estimular a produção de aldosterona, que vai trabalhar ali diretamente na reabsorção de sódio e de água. E eu não quero isso, porque a minha pressão já está muito alta. Então, eu diminuo também a reabsorção tubular de sódio, tá? Na região final lá do nosso túbulo do néfron. Então, pressão arterial vai diminuir, aumento da pressão arterial vai diminuir o meu débito urinário. E por último, a gente também tem o controle ali hormonal da reabsorção tubular. A gente vai ter aqui, ó, os hormônios, tá? Aldosterona, angiotensina 2, hormônio antidiurético e paratireoide aumentando, tá? Aumentando aqui reabsorção, enquanto o natriurético ele vai diminuir a reabsorção. Obviamente, esses hormônios aqui, eles são liberados em uma pressão arterial mais baixa e esse aqui numa pressão arterial mais alta. A gente vai ter, tá? Uma aula onde o próximo capítulo do GAITO vai ser a discussão aqui como esses hormônios eles vão regular essa concentração final da urina, especificamente em cada túbulo, tá? Ó, em ação exatamente desses túbulos. A aldosterona, ó, diminui a reabsorção de cloreto de sódio e também reabsorção de água, fazendo com que eu tenha diminuição da pressão arterial. E aí eu tenho... Não, peraí. A aldosterona ela é liberada quando eu tenho uma diminuição da pressão arterial, ou seja, eu quero aumentar como efeito resposta do meu organismo. Então, a aldosterona ela aumenta a reabsorção de cloreto aqui, de sódio e de água também, ao mesmo tempo que ela vai aumentar a secreção de potássio e de H+. Angiotensina também liberada em baixa pressão arterial. Eu quero aumentar a reabsorção do cloreto de sódio, aumentar a reabsorção de água e diminuir aqui, né? E aumentar a secreção
do H+. O antidiurético vai aumentar a reabsorção de água. O hormônio da paratireoide vai diminuir a reabsorção de fosfato e aumentar a reabsorção de cálcio. O peptídeo natriurético vai trabalhar com diminuição da reabsorção de cloreto de sódio, tá? Então, essas são as funções aqui bem básicas, de forma resumida, que o Guyton traz dos hormônios, da ação dos hormônios aí nessa reabsorção tubular. Vocês viram que o Guyton, ele traz uma discussão maior da reabsorção do que da secreção, né? Secreção a gente vai trabalhar especificamente com esses dois íons aqui, o H+ e o potássio, quando formos falar da integração dos 3 sistemas que eu venho conversando com vocês, em relação ao sistema renal, cardiovascular e respiratório. Obviamente, na regulação aqui, ó, H+, a gente tem aqui não tem nessa região o bicarbonato de sódio também, que vão ser íons que estão relacionados com o nosso pH, né? Deixando um pH mais ácido, um pH mais básico. E é onde a gente vai discutir um pouquinho mais de secreção. Mas aí ele traz essa discussão de forma mais integrada. Basicamente, a reabsorção, tá? Dos íons e da água é o carro-chefe aí em relação à secreção das outras substâncias. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje.